Hoje começamos com o escândalo fiscal que envolve também o BES, outras empresas portuguesas como a Sonae Sierra e o governo de Luxemburgo. Em causa está a denúncia feita por uma organização internacional de jornalistas de que o governo de Luxemburgo assinou acordos secretos com empresas multinacionais em troca de benefícios fiscais, mais de 300. O problema é que o governo luxemburguês foi liderado até há pouco tempo por Jean-Claude Juncker, agora presidente da Comissão Europeia. Há empresas portuguesas, supõe-se que 10, e sucursais de empresas internacionais em Portugal envolvidas. A compra da Sonae Sierra Brasil por um fundo americano é um dos negócios que consta destas denúncias. Também pelo menos 3 sociedades do Grupo Espírito Santo e ainda, por exemplo, o negócio do Deutsche Bank com um hotel em Albufeira, o Alfamar. Em causa está a concessão de benefícios fiscais muito fortes a troco da passagem de capitais para o Luxemburgo. Um escândalo que está a ser designado já como LuxLeaks. O que o Luxemburgo faz é inadmissível. E foi feito, há que dizê-lo, isto foi feito justamente, estes acordos, a maioria deles, a esmagadora maioria deles, foi feito por aquele que é hoje o Presidente da Comissão Europeia. Acha que pode levar à admissão de Juncker ou não? Esta gente nunca se demite, esta gente agarra-se ao poder que nem lapas às pedras, percebe, do mar. Esta gente não se demite. O Dr. Durão Barroso foi para Presidente da Comissão Europeia porquê? Porque mentiu descaradamente. E serviu os interesses de alguns aventureiros, como o Tony Blair, como o Aznar, como aquele pistoleiro americano, George W. Bush, para arrastar a Europa, ou parte significativa da Europa, para uma guerra absolutamente criminosa, à revelia de todos os princípios do direito internacional, que destruíram, por sinal, o país mais ocidentalizado da Europa, alegando que ele tinha armas de destruição massiva. E o Dr. Durão Barroso garantiu nas televisões portuguesas, ao povo português, que tinha visto as provas que essas armas existiam. E depois foi para lá. E foi para lá, não foi apesar de ter mentido, ele foi para Presidente da Comissão Europeia justamente porque mentiu. O Sr. Claude Juncker não se vai demitir, ele está lá com o apoio da sua família política, o PPE, está lá com o apoio dos socialistas, de todos, porque fizeram a troca, tu vais para Presidente da Comissão e nós vamos para Presidente do Parlamento. Portanto, ele não se vai demitir. Agora, isto mostra quais são os valores que dominam as elites dirigentes da União Europeia. Porque o grande problema de Luxemburgo não é ter um regime fiscal mais favorável. O grande problema de Luxemburgo é ter um regime fiscal e bancário secreto, porque no Luxemburgo há segredo bancário e, pelos vistos, o segredo bancário ainda por cima é estimulado pelo próprio governo luxemburguês. Essa é que é a questão. O dinheiro mais sujo de Luxemburgo nem sequer é dinheiro que venha eventualmente de cidadãos europeus. É dinheiro das máfias chinesas, dinheiro do tráfico de droga da América Latina, por aí fora. Portugal também tinha um offshore na Madeira, que também é uma vergonha. Exatamente onde está muito dinheiro, que sabe-se lá de onde é que veio. O problema é, nós ganhamos dinheiro e queremos meter 30, 40 mil euros noutro país. A União Europeia tem tratados que nos garantem, isso não tem problema nenhum. O problema é o secretismo, porque é pela via do secretismo que depois fica escondido todo este dinheiro da corrupção, etc. E não é por acaso que aparece mais uma vez aqui o BES. Como é que é possível? E não está longe de estar explicado. O BES que ganha dinheiro nos offshores de Luxemburgo, o BES que ganha dinheiro nas parcerias público-privadas em Portugal, que ganhou dinheiro no escândalo de financiamento partidário mensalão no Brasil. Foi o banco dos bancos centrais mais importantes na transferência de recursos entre os chineses e os angolanos nos negócios de petróleo, cujo montante inicial era de 11 mil milhões de dólares. E, portanto, o BES Angola e a Escon estavam associados a isso. E depois em Portugal ganhou dinheiro nos subornos, na compra dos submarinos aos alemães, no caso Vargem Fresca, etc, etc. E dinheiro com a confiança de 20% dos portugueses, não é? Não, e a questão que eu me coloco é, então se eles andaram a ganhar tanto tempo, andaram a ganhar dinheiro, como é que foram à falência? Como é que foram à falência, Marinho Pinto? Tem ideia? É assim, quando uma empresa vai à falência, normalmente os seus administradores, os seus donos estão ricos, podres de ricos. Mais uma vez, deve ser essa a regra que se verificou, só que muitas vezes é justamente essa riqueza que vai sendo acumulada pelos donos ou pelos gestores das empresas que causa a falência das empresas. E ficam depois a berrar os credores das empresas. Demonstra a quantidade de dinheiro que está na Suíça clandestinamente. Só da Europa está 1 milhão de milhões de euros. 1 milhão de milhões de euros. 999 mil milhões mais 1 milhão de euros. Da Europa, só de Portugal, estão 21 mil milhões de euros de dinheiro que se subtraiu aos impostos, foi subtraído aos impostos em Portugal. Não é só o BES.
É todo um conjunto de empresas, grandes empresas, porque são essas que fogem aos impostos. O Estado português esmifra até ao tutano um desgraçado de um trabalhador que esmifra com impostos o rendimento do seu trabalho, o seu salário, o seu ordenado, o seu vencimento. Mas as grandes empresas, os grandes que geram grandes lucros, isso não é tributado. E quando é tributado, é imediatamente impugnado e sabe onde é que isso acaba? A ser discutido num tribunal arbitral. Ou seja, o Estado vai discutir os seus impostos a que tem direito num tribunal arbitral. Ou seja, num tribunal nomeado, em que o Estado nomeia um advogado como juiz ou uma figura e o contribuinte nomeia o seu advogado ou um advogado especialista nessa. O que é que isto origina? Origina o que é óbvio nesta matéria. Deves 1000, pagas 200 e o resto é dividir por nós, incluindo os árbitros. É assim que se passa. É a recusa de qualquer sentido de solidariedade entre os Estados, e basta ver o que está a acontecer nos Estados do Sul, o que tem acontecido com a austeridade, enquanto eles fazem as maiores manigâncias para ficarem com os impostos que eram devidos. Nós temos aqui em Portugal empresas, alguns dos quais andam aí, os empresários andam aí a dar-nos lições de moral nas TVs de vez em quando, que vão pagar à Holanda, por exemplo, os impostos que geram aqui em Portugal, gerados aqui em Portugal. Isto tem um nome. E acho que se deve dizer. Isto são empresas de topo, deve dizer. São empresas de topo, são empresas que andam a encher a boca com as declarações dos seus empresários, com as suas ações. Isto tem um nome, é traição nacional. Isto são atos de verdadeira traição nacional. Uma empresa que gera aqui os seus lucros, em vez de pagar os impostos ao Estado português, porque o Estado português tem dificuldades, o Estado português tem um serviço social a prestar à comunidade. Não, vai pagá-los à Holanda, vai pagá-los ao Luxemburgo, que são muito mais baratos, vai pagá-los, se calhar nem os paga na Suíça ou noutros locais quaisquer. E, portanto, isto dá uma ideia da absoluta falta de princípios de ética e de moral que hoje existe nas relações internacionais. Mais tarde ou mais cedo isto vai acabar. É que apesar de no Luxemburgo e na Suíça, mas sobretudo no Luxemburgo, haver segredo, há casos em que é levantado segredo pela justiça. Casos em que há tráfico de armas, tráfico de droga ou equivalentes. E quando é levantado segredo bancário, o que é que fazem os outros Estados como a Alemanha, a França e a Itália? Vão lá e confiscam as fortunas. Mas há um Estado europeu que não confisca fortunas no Luxemburgo. Nomeadamente fortunas que têm lá os cavalheiros que eram donos do BPN e pessoas que andaram envolvidas nesse tipo de negócios, que é o Estado português. Que é uma questão que eu também me coloco sempre. Porque é que o Estado português não vai ao Luxemburgo confiscar as contas dos cavalheiros que eram donos do BPN? Porque isso está perfeitamente identificado.